Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E essa obra do Bruce, do F.F. Bruce, é maravilhosa. Estudos do cristianismo não paulino, Pedro, Estevão, Tiago e João. Ele vai analisar esses 4 líderes no início ali do cristianismo e vai trazer também a pauta que Paulo não foi o único representante do cristianismo, não. Tá? Paulo não foi o único apóstolo, não. Então, o que acontece hoje é uma paulolatria. É Paulo o maior dos apóstolos. Paulo é isso, não. Não é assim, não. Tá? Paulo não andou com Jesus. Paulo não ficou 3 anos e meio com Jesus, como os 12 ficaram. Pedro, Tiago, João, enfim. Paulo veio depois. Paulo foi um homem de Deus, usado por Deus, um missionário fantástico, um teólogo fantástico, as suas cartas mostram isso, mas não foi só ele. Tá? Por que Paulo é tão importante? Porque os seus escritos foram preservados. Muitos outros homens fizeram trabalhos maravilhosos, assim como Paulo, só que não temos os registros de seus trabalhos. Não temos. Né? E a história só é contada por aquilo que foi registrado, que foi escrito. E é isso que o Bruce vai analisar aqui. O F.F. Bruce, nós conhecemos o seu currículo, né? Doutor em Novo Testamento, doutor em grego. Ele também tinha aí o seu doutorado voltado à parte histórica e cultural do Novo Testamento. Escreveu inúmeras obras, inúmeros comentários. Ano passado foi lançado, eu fiz o review aqui, o comentário dele da Carta aos Hebreus. Esse ano vai chegar também o comentário exegético dele de Gálatas. Tá? Vamos aguardar aí ser lançado. O Bruce dispensa comentários, né? Foi um dos maiores eruditos e para muitos, quando ele estava vivo, foi o maior erudito, tá? O maior erudito protestante vivo na época, né? Do Novo Testamento. Na época do Novo Testamento. Ele já estava velho, né? E ele era muito reverenciado na época. E ele faleceu com 80 anos, em 1990. Mas escreveu muito, deixou um trabalho maravilhoso e morreu crente. Muitos eruditos morrem desviados, se apostatam da fé, mas o Bruce não, morreu crente, era um homem de Deus, um erudito, mas um homem de Deus. Então, estudos do cristianismo não paulino, ele vai trabalhar essas 4 lideranças aqui, mostrando que há vida, há evangelho fora do círculo paulino. E aqui, ó, rapidamente, ele fala assim, ó, o Bruce: embora Paulo seja a pessoa mais ligada à ascensão do cristianismo e ao desenvolvimento de uma teologia cristã e perspectiva de vida distintas, ele não foi o único porta-voz da mensagem do evangelho no início do cristianismo. Foi só Paulo. Diversos movimentos não paulinos aconteceram logo no início da igreja. Neste estudo resumido, porém erudito, F.F. Bruce se propõe elucidar 4 deles. Cada um destes está identificado com um líder: Pedro, Estevão, Tiago e João. Cada um desses movimentos. Né? O professor Bruce, apesar da escassez de documentos confiáveis sobre o cristianismo não paulino, interpretou com muita propriedade as poucas fontes encontradas nas cartas de Paulo, em Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos e em outros escritos do cristianismo primitivo para produzir uma obra envolvente e esclarecedora que suplementa seu famoso livro Paulo, o Apóstolo da Graça, Sua Vida, Cartas e Teologia, que é uma das melhores obras de Paulo que temos em português, uma das melhores obras do mundo sobre Paulo. Ali Bruce mostra a sua erudição, e quem tem essa obra dele, sobre Paulo, sabe disso, né? Qualquer obra do Bruce pode comprar, irmão. O cara era demais. Né? E aqui eu não estou idolatrando o Bruce, que eu não idolatro ninguém. Mas eu estou reconhecendo o seu peso, né? A sua importância. O admirando. Não é pecado você admirar ninguém. Pecado é você idolatrar. Então, essa obra foi lançada, gente, em português em 2005. A primeira edição é de 2005. Está aqui, ó. Outubro de 2005. E a primeira repreensão é de março de 2014. E essa obra foi publicada em inglês, originalmente, em
984, 6 anos antes de ele morrer, o Bruce. Aqui está o sumário. Você tem o prefácio, introdução, e a obra é dividida em 4 capítulos. Né? O primeiro capítulo ele vai trabalhar de Pedro e a sua liderança. Tá? E a sua liderança. Pedro é o apóstolo mais citado no Novo Testamento. No ciclo dos 12, ele é o mais citado. Tá? Principalmente nos sinóticos. Então, capítulo 1, Pedro e os 11. Líder dos 12, Pedro existia uma liderança assim. Tá? Você vê Lucas citando também no livro de Atos, a pregação dele lá em Atos, a pregação na casa de Cornélio, enfim. Lucas dá um resumo, na verdade, né? Lucas não conta os detalhes de todo o ministério de Pedro e para onde ele foi depois. Não sabemos para onde ele foi. Não sabemos. Os caminhos, as rotas missionárias de Pedro, não sabemos. O que sabemos é que Paulo lá em Gálatas capítulo 1 vai falar que a missão dele era aos gentios. E a missão de Pedro, assim como de João, era pregar aos judeus, tá? Aos seus compatriotas. Então está aqui o capítulo 1, Pedro e os 11. Você tem líder a primeira parte, que é líder dos 12. O que aconteceu aos outros? Que outros? Outros apóstolos. Para conhecer Cefas, aí ele vai falar do nome de Pedro, né? Cefas é aramaico. Tá? Cefas é aramaico. O nome dele é aramaico. Vai falar também do nome dele, Pedro, o significado fantástico. Que é os Atos de Pedro, o Concílio de Jerusalém, tá? Vai citar aqui Gálatas capítulo 1, que Paulo cita Pedro, né? Paulo cita Pedro. Vai falar da controvérsia entre Paulo e Pedro. Os dois tinham uma rixa. Depois que Paulo peitou Pedro, resistiu Pedro na cara, está lá em Gálatas capítulo 2, de 11 a 14, o Bruce vai tratar dessa questão, né, o que possivelmente aconteceu ali, por que Paulo teve aquela reação, por que Pedro teve aquela reação de se afastar dos cristãos gentios, tá? Depois que chegou uma comitiva de Tiago de Jerusalém, Pedro se afasta dos gentios, despreza os gentios e fica do lado dos seus compatriotas judeus. O que aconteceu ali? O Bruce tenta reconstruir de maneira espetacular o que possivelmente aconteceu. Aí você tem aqui o confronto de Antioquia, que eu acabei de falar, né? Está lá em Gálatas capítulo 2, de 11 a 14. O ministério mais amplo de Pedro, Antioquia, Corinto e Roma. Pedro teve uma passagem em Antioquia, Corinto, Roma não sabemos, né? Não sabemos. A Igreja Católica fala que Pedro foi bispo de Roma, mas isso aí é só tradição. Nunca foi provado. Por que a Igreja Católica fala isso? Porque a tese deles, totalmente herética, né, é que Pedro foi o primeiro papa da igreja. Um absurdo isso. Tá? Absurdo isso, mas eles defendem. E que a pedra é Pedro, não é Cristo. Inclusive a parte 9, o Bruce vai tratar sobre isso, sobre esta pedra. E Jesus estava se referindo a Pedro como pedra? Estava se referindo à confissão de Pedro? Ou estava se referindo a ele mesmo? Né? Que Jesus é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. E as notas aqui no final. Capítulo 2, ele vai tratar sobre Estevão e outros helênicos. Tá? Cultura helênica é a cultura grega, tá? Estevão e outros helênicos, ou os gregos. Vai falar os helênicos na igreja de Jerusalém, os gregos na igreja de Jerusalém. Traduzindo para você aqui. Estevão e seus ensinamentos, a dispersão helênica, a igreja de Antioquia, a carta de Barnabé, Apolo de Alexandria. Ele faz uma exposição fantástica sobre Apolo, inclusive como um possível candidato a escritor a carta aos Hebreus. Ele não bate martelo, evidentemente. Vai falar que o primeiro que propôs essa ideia, né, de Apolo como escritor da carta aos Hebreus foi Lutero. E Calvino, e entre outros eruditos, seguiram aquilo que Lutero defendeu, né, como Apolos sendo o possível escritor da carta aos Hebreus. Mas não sabemos se foi ele. Na verdade, ninguém sabe quem escreveu. Então faz uma exposição aqui de Apolo, sobre Apolo, o início do cristianismo em Alexandria, a proposição Galileia, a carta aos Hebreus e reflexões finais. O capítulo 3 vai trabalhar sobre Tiago,
Não Tiago, apóstolo, irmão de João, que foi morto em Atos capítulo 12 por Herodes Agripa, mas Tiago, irmão do Senhor, que foi líder, pastor da igreja de Jerusalém, e não só isso. Tiago, ele foi também uma voz conclusiva, uma voz forte no concílio ali de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Ele trabalha essa questão aqui. Os irmãos do Senhor, você vê Tiago, a igreja de Jerusalém. Tiago desenvolve sua liderança, exegese bíblica, ele faz uma exegese fantástica, né? Do concílio de Jerusalém, ali em Atos 15, depois do concílio, a oferta aos gregos, dos gregos, os últimos dias de Tiago, acontecimentos posteriores. Ele escreveu uma carta, né? A carta de Tiago, carta maravilhosa. No final você tem as notas. E o capítulo 4 ele vai trabalhar João. João e seu círculo. João, ele foi o último apóstolo a morrer. Escreveu um evangelho e mais 3 cartas. Tá? E o Apocalipse. Então 5 livros do Novo Testamento é de João, ou atribuídos a ele. O Apocalipse, o seu evangelho e suas 3 cartas. Os vestígios de João em Éfeso, as fontes, né? Quais são as fontes que João morreu em Éfeso, pastoreou Éfeso? Nós temos aqui os seus discípulos, como Irineu de Leão, foi discípulo de João, Papias, tá? Ele vai trabalhar aqui de maneira fantástica, uma erudição fantástica. Então, o vestígio de João em Éfeso, João o Divino, o testemunho de Policrato, o testemunho de Irineu, o testemunho de Pápias, o testemunho de Dionísio e o ciclo joanino. Conclusão, notas. Essa obra, ela tem, no total, 142 páginas. Então é uma obra pequena, mas com uma erudição monumental, monstruosa. 142 páginas. E essa obra, gente, foi escrita, né? Porque foi uma série de palestras que ele deu, 4 palestras, sobre esses personagens aqui, esses líderes da igreja. Ele deu em março de 79, Bruce. Tá? 4 estudos a seguir foram apresentados em março de 79. Aí fazia aí 45 anos, né? Que o Bruce deu essa aula, esse estudo maravilhoso sobre esses líderes. Aqui tem a introdução da obra e ele começa o capítulo 1, né, com Pedro. Ele vai mostrar a liderança de Pedro, vai fazer uma exposição fantástica do nome de Pedro, porque o significado de Pedro, de Cefas. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Cada evangelista apresenta um retrato diferente de Pedro, mas todos concordam nesse ponto. Simão, ou Simeão, era seu próprio nome, né? Nome de batismo. Ou melhor, o nome de nascimento. Ele era judeu. Simão, filho de João. Foi como Jesus o chamou no 4º evangelho. Em Mateus 16:17, a forma Simão Bar Jonas, tá? Jonas e Onar, pode muito bem ser uma abreviação de Yohanan, João, e não de seu equivalente hebraico Jonas e Onar, que é pomba. É menos provável a ideia de que Bar Jonas caracterize-o como membro de uma facção insurgente. Petros no grego, é uma forma grega do novo nome que Jesus lhe deu. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Está em Marcos 3,16. Entre os evangelistas, apenas João mantém a forma aramaica que Jesus chegou mesmo a usar quando o irmão de André foi levado a Cristo. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado de Quefá. A forma aramaica Quefá não é usada por Mateus no relato da confissão em Cesareia de Filipos, mas pode ser claramente discernida no grego Petros, usado pelo evangelista. Você é Pedro, e sobre esta pedra, que é Petra, né, em grego, edificarei a minha igreja.
O termo aramaico, assim como sua contraparte hebraica, kep, significa rocha. No rolo de Jó, da caverna de Qumran 11, o termo é usado 2 vezes como tradução do hebraico selá, rocha ou rochedo, e parece que tem o mesmo significado em vários lugares dos fragmentos aramaicos de Enoque, da caverna 4. Olha que interessante. Ele dá aqui uma exposição sobre o nome de Pedro, né? Pedro, Cefas, enfim. Depois ele vai pegar aqui, ó, o que aconteceu com os outros. Aos outros. Que outros? Os outros apóstolos. Que Lucas não relata no livro de Atos, né? Lucas foca mais nos 2 principais apóstolos aí, em 2 principais apóstolos, Paulo e Pedro. E por que não fala de outros apóstolos? Porque o nome é Atos dos Apóstolos, mas na verdade só fala de 2 apóstolos, né? Lucas só fala dos atos de 2 apóstolos, Pedro e Paulo, né? E os outros, porque ele não cita. Para conhecer Cefas, é a parte 3 aqui, ó. Depois, os Atos de Pedro. Vai pegar aqui o livro de Atos, que Lucas traz sobre Pedro. Sua mensagem, no livro do capítulo 2, Pentecoste, a casa de Cornélio, as suas viagens missionárias. Paulo vai citar em Gálatas capítulo 1 sobre a missão dele como apóstolo dos gentios e a missão de Pedro, né? Pedro e João, que a missão deles era aos judeus, pregar o evangelho aos judeus. Então, essa referência de Paulo é muito importante em Gálatas. Então, os Atos de Pedro, ele faz uma exposição fantástica daquilo que Lucas fala de Pedro em Atos. Depois o Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, né? Que ele vai citar o Gálatas, fazer uma conciliação ali do capítulo 15 de Atos com Gálatas capítulo 1. E o capítulo 2, é uma pena que não dá para ler, vai falar também da briga, daquela confusão que teve, tá? Entre Paulo e Pedro, lá em Antioquia, que ó, o confronto em Antioquia, que está em Gálatas capítulo 11, versículo 14. Paulo resiste Pedro na cara, chega uma comitiva lá de Jerusalém, de Tiago, irmão do Senhor, que era pastor da igreja de Jerusalém, e Pedro estava comendo com os gentios. Quando vê aquela comitiva de cristãos judeus de Jerusalém, Pedro abandona os gentios e se junta à comitiva dos judeus, dos crentes judeus. Por que Pedro fez isso? O que levou Pedro a fazer isso? O que Pedro ouviu desses irmãos? É o que o Bruce ele tenta reconstruir aqui, ó. Por que Pedro se comportou daquela maneira com os cristãos gentios, né? Deixando os gentios, desprezando e ficando do lado dos judeus aí. O que os mensageiros de Tiago lhe disseram? Aí o Bruce tenta reconstruir aqui o quadro ali. E por que Paulo repreendeu na cara? Então você vê que tinha uma rixa ali, teve um problema entre Paulo e Pedro, né? Assim também teve um problema entre Paulo e Barnabé. E nós não temos nada no Novo Testamento que fale que os dois se reconciliaram. Eu creio que sim. Barnabé seguiu seu rumo, Paulo seguiu seu rumo, e nós não temos nenhum relato mais de Paulo citando Barnabé, de Paulo pedindo perdão a Barnabé, enfim. Não temos mais. Mas possivelmente Paulo se reconciliou com Barnabé. Possivelmente. Então aqui vai falando do que aconteceu lá em Antioquia, o confronto entre os dois, Pedro e Paulo. Depois você tem aqui o ministério mais amplo de Pedro. Maravilhoso. Antioquia, Corinto e Roma. Antioquia e Corinto é certo que Pedro teve lá, né? Mas Roma não. Não temos nenhuma prova, nada, nenhum documento que Pedro esteve em Roma ou foi bispo de Roma, como diz a Igreja Católica Apostólica Romana. Falando que Pedro foi o primeiro papa, isso é um absurdo. Pedro nunca foi papa. Isso é uma interpretação errada. E por último, ele vai falar aqui, ó, sobre esta pedra. Quando Pedro foi aclamado a pedra, não se sabia ao certo que tipo de pedra ele provaria ser. Um oráculo
no livro de Isaías, sugere que a mesma pedra que ofereceria refúgio seguro em tempos de enchente também seria uma pedra de tropeço e queda para quem fosse jogado contra ela. Assim, no mesmo contexto, o primeiro evangelista mostra Jesus dizendo a Pedro: sobre esta pedra construirei minha igreja, e você é um obstáculo, escândalo, no grego, no meu caminho. Pedro tinha a capacidade de ser tanto uma pedra de tropeço, quanto uma pedra fundamental. Graças à intercessão do Mestre a seu favor, em uma hora crítica, Pedro fortaleceu seus irmãos e tornou-se uma rocha de estabilidade e um ponto de união. Pedro é um líder fantástico. Isso aí é verdade. O que a Igreja Católica fala sobre a liderança de Pedro é verdade. Isso não foi papa, esquece isso aí é besteira. Mas que Pedro era líder, nós não temos dúvida, né? O Novo Testamento traz isso de maneira clara. Aqui no final você tem as notas, né? As notas. Muito bom essas notas também, viu? Aí vem o capítulo 2, Estevão, os helênicos na igreja de Jerusalém, os gregos, né? Aqui ele vai citar a questão de Atos capítulo 6, a escolha de Estevão como diácono, né? Para servir, a sua pregação, o seu ensino. Estevão era um erudito, você vê isso em Atos capítulo 7, na sua pregação. E se ele não tivesse morrido ali, ele seria o novo Paulo, com certeza. Que você tem a dispersão helênica, você tem a igreja de Antioquia, a carta de Barnabé, Apolo de Alexandria, que é interessante. Se eu fosse apostar em alguém que escreveu a carta aos Hebreus, ou possível escritor, eu apostaria em Apolo, tá? Em Apolo. Mas como ele não escreveu nada, então não dá para comparar, né? Hebreus. Se Apolo escrevesse uma carta aí, tivesse um Novo Testamento, aí sim nós poderíamos comparar a teologia de Hebreus com o seu escrito. Mas como ele não escreveu nada, e se ele escreveu, não sabemos também, né? Porque se perdeu. Então a coisa é comentar sobre aquilo que é obscuro. Então ele faz uma exposição fantástica aqui de Apolo e de seu ministério, né? Fala do carinho que Paulo tinha por Apolo. Você vê isso no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, e o capítulo 3, né? Que Corinto estava dividido em quatro facções, 4 grupos, e um desses grupos era o grupo de Apolo. Apolo ele foi depois, Paulo fundou a igreja e depois Apolo passou por lá, foi por um tempo ali pastor daquela igreja, e ali se criou um grupo, tá, que amou Apolo, que Apolo era um grande pregador, né, um grande orador, tinha uma oratória fantástica, uma retórica fantástica, até porque ele era grego, né? Ele veio da capital intelectual daquela época, Alexandria. Então imagina, um camarada era um resplendor intelectual, enfim. E se formou ali um grupo em torno dele, né? O grupo de Apolo. E o Bruce explica aqui, fala aqui. Depois ele vai falar do início do cristianismo em Alexandria. Depois disso, a proposição Galileia. Bruce comenta. Aí você tem aqui também, ó, a carta aos Hebreus, que ele vai trazer aí Apolo, né? Ele fala aqui, ó, o que o Bruce vai falar. Ó. No Novo Testamento, a importância de Apolo seria grandemente acentuada se ele pudesse ser identificado como um autor da carta anônima aos Hebreus. Essa identificação não é uma proposta antiga. Parece que Martinho Lutero foi o primeiro a mencioná-la em um sermão sobre 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 em diante, feito em 1537. Depois, em seu comentário sobre Gênesis, de 1545. Em 1517, nas mensagens sobre Hebreus, Lutero mostra ter aceitado a convencional atribuição paulina, mas no prefácio aos Hebreus, em sua versão alemã no Novo Testamento,
de 1522, ele descreve o autor como um homem excelente e culto, que foi discípulo dos apóstolos e aprendeu muito com eles e que era muito versado nas Escrituras. Essa descrição apresenta uma semelhança tão grande com a descrição que em Atos 18, 24, Lucas faz de Apolo, que Lutero pode, compreensivelmente, ter pensado nele quando escreveu seu prefácio, embora não estivesse suficientemente seguro para mencionar seu nome. A identificação que Lutero faz de Apolo como autor de Hebreus foi, no mínimo, uma suposição brilhante, seguida até a atualidade por muitos comentaristas e estudiosos. Silas Spick, que adotou essa identificação, apresenta uma lista de mais de 40 estudiosos que pensam da mesma maneira, começando com Theodor de Beza, em 1582. Esse Beza aqui, foi ele que substituiu Calvino, após a morte de Calvino, né, lá em Genebra. Foi ele que substituiu, né, a cadeira deixada por Calvino quando ele morreu. E daí em diante. E sua lista poderia ser aumentada. As afinidades alexandrinas da carta em relação à perspectiva, ao estilo e ao vocabulário, lembrando que a carta aos Hebreus é o melhor grego do Novo Testamento. Quem escreveu Hebreus, ele era erudito no grego. E Apolo era um erudito no grego. Então, possivelmente, o escritor não era um judeu, né? Se foi Apolo, era grego. Então, ao estilo e ao vocabulário levam a pensar na autoria de Apolo. O escritor mostra conhecer não só os produtos literários alexandrinos judaicos, como sabedoria e quarto Macabeus, como também possui conhecimentos a respeito do pensamento e da linguagem de Filo, sem, no entanto, compartilhar as pressuposições filosóficas ou os métodos alegóricos deste. Que o escritor fosse alexandrino é provável, que fosse um homem culto, conhecedor das Escrituras, é certo, como também é certo o fato de ele ter conhecido o Evangelho por meio de terceiros. Hebreus 2, 3. Tudo isso, no entanto, não determina a sua identificação com Apolo, a não ser que suponhamos que Apolo fosse a única pessoa do cristianismo do século I a preencher a descrição. O escritor, defrontado com o problema de revitalizar a fé esmorecida dos cristãos a quem se dirige, os desafia com uma apresentação de Jesus como um mediador único e supremo entre Deus e os homens. Primeiro, essa mediação era exercida desde os primórdios da criação do mundo e continua sendo exercida em sua manutenção. Aqui, embora a designação sabedoria não seja aplicada a Jesus, ele é claramente visto como a personificação de Sofia, que é a sabedoria, né? Encontrada na sabedoria da literatura judaica, que é uma parte importante do livro alexandrino de sabedoria. A descrição de Jesus como o resplendor, que é a palavra grega apalgasma, da glória de Deus, e a expressão exata de sua essência, ecoa a descrição de sabedoria como uma expressão da luz eterna e uma imagem da bondade de Deus. Segundo, a mediação de Jesus é exercida em sua posição de único revelador, por meio de quem Deus expressou sua última e perfeita palavra aos seres humanos. Esta palavra é o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, é Cristo. Terceiro, olha a exposição que ele faz, uma introdução que ele faz de Hebreus, né, colocando Apolo como possível escritor. Ele não defende, ele está colocando uma possibilidade. Terceiro, a mediação de Jesus é exercida em seu oferecimento voluntário de purificar seu povo do pecado interior e em seu ministério sacerdotal eterno, cumprido no santuário celestial, com base em seu oferecimento voluntário. O escritor de Hebreus não é seguidor de Filo, embora compartilhe de sua formação intelectual. Que Filo também era de Alexandria, né? Quando Filo tomou conhecimento do conjunto de ideias de Platão, ele foi rapidamente persuadido, em um lampejo de visão mística, de que essa era a verdade eterna, de que todas as outras verdades, especialmente a verdade da lei hebraica e dos profetas que lhe vieram,
como herança devem ser entendidas e interpretadas de acordo com Platão. Aí ele vai falando. O escritor de Hebreus não absorveu em suas crenças a doutrina de Platão, como aconteceu com Filo. Aí ele vai trabalhando a questão de Hebreus e Apolo como possível escritor. Aí ele faz as reflexões finais em relação a esse assunto. Aí você tem as notas e depois ele vai trabalhar Tiago, né? O irmão do Senhor. Enfim, todos os capítulos aqui são extraordinários, maravilhosos, maravilhosos, tá? É um livro assim top demais. Se você puder adquirir, barato, você não vai pagar caro, tá? Não vai pagar caro. É erudição fantástica. É uma erudição fantástica. F.F. Bruce, Estudos do Cristianismo Não Paulino, Pedro, Estevão, Tiago e João, uma obra monumental. E se vocês gostaram desse review, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Deus e Cristo vos abençoe. Até os próximos vídeos, querendo Deus.